Eu achava que minha filha precisava de disciplina, então deixei que o padrasto dela a castigasse. Ele dizia que tudo que fazia era por amor e eu acreditei. Mas aos poucos percebi o medo nos olhos dela, o jeito como se encolhia quando ele se aproximava. Mesmo assim, continuei fingindo que estava tudo bem, que era apenas educação. Agora ela se foi, não atende minhas ligações, não responde minhas mensagens, e eu fico aqui, revivendo cada vez que ignorei seus pedidos de ajuda. Estou usando uma conta anônima porque não quero que isso seja ligado ao meu marido. Meu marido, de 58 anos, e eu, de 56, temos uma filha de 17 anos do meu primeiro casamento. O pai biológico dela saiu de cena quando ela tinha cerca de 2 anos. Ele se mudou para outro estado e praticamente desapareceu quando ela fez 3. Meu marido entrou em nossas vidas pouco depois disso, e nos casamos 1 ano mais tarde. Então, tecnicamente, minha filha nunca conheceu uma vida sem ele, mas também nunca o aceitou de verdade como pai. Eles sempre entraram em conflito. Desde o início ele foi rígido e acreditava em um estilo de criação muito tradicional. Tarefas, disciplina, rotina, boas maneiras. Achei que era justo, ou pelo menos administrável. Mas com o tempo ficou claro que minha filha se sentia controlada por ele mais do que educada. Ela era extremamente seletiva com comida quando criança. Fazia escândalo por qualquer mínima mudança. Eu sempre tentava lidar com isso com calma, pedindo que ela ao menos experimentasse uma mordida. Mas meu marido não acreditava nisso. Ele a fazia ficar sentada à mesa por horas até terminar de comer. Uma vez, quando ela tinha uns 7 anos, recusou-se a comer o brócolis do prato, e ele disse que ela não sairia da mesa até que comesse tudo. Ela acabou adormecendo ali chorando. Em outra ocasião, ele a obrigou a esquentar as sobras do jantar anterior e não a deixou ir para a escola até terminar. Ela perdeu as 2 primeiras aulas. Estava tão estressada que vomitou no banheiro ao sair de casa. Para ele, aquilo era ensinar responsabilidade. Para ela, era tortura psicológica. Eu não concordava com todas as situações e, às vezes, pedia que ele pegasse mais leve, mas também não o impedia quando as coisas ficavam intensas. Na época, achei que estava fazendo certo ao apoiar meu marido e mostrar unidade. Agora percebo que talvez eu tenha falhado com ela. Depois veio a questão religiosa. Meu marido e eu somos muito religiosos. Não somos fanáticos, mas vamos à igreja todos os domingos, fazemos orações antes das refeições e lemos a Bíblia. Minha filha, mesmo pequena, nunca se conectou com isso. Fazia perguntas como: por que precisamos orar? E meu marido via isso como desafio. Ficava com um tom severo e dizia que ela devia respeitar o Senhor e parar de ser ingrata. Quando ela tinha uns 8 anos, se recusou a fazer a oração antes do jantar. Ele se levantou, pegou o cinto e a levou para o quarto. Eu me lembro dela gritando atrás da porta enquanto eu ficava sentada à mesa em silêncio, com o estômago embrulhado. Não foi a primeira nem a última vez que ele a bateu. A última aconteceu quando ela tinha 13 anos. Ela fez um comentário sarcástico durante o jantar em família, e ele mandou que ela tomasse cuidado com as palavras. Ela revirou os olhos, e ele explodiu. A arrastou escada acima e a golpeou com o cinto. Depois disso, implorei para que ele parasse com os castigos físicos, especialmente porque ela já era adolescente. Mas ele dizia: fui criado assim. E fiquei bem. Minha filha, no entanto, não ficou bem, pelo menos emocionalmente. Ela é inteligente, determinada, vai bem na escola, tem amigos e trabalha meio período, mas se fecha completamente quando o assunto é família. Faz a maioria das refeições no quarto. Evita se sentar à mesa conosco, a menos que eu insista muito. Recusa-se a ir à igreja. Não o chama de pai, usa apenas o primeiro nome dele quando fala com amigos ou professores. Há alguns meses, sentei-me com ela e perguntei diretamente o que a deixava tão magoada com ele, e comigo também, porque sei que há ressentimento. Ela me disse que ainda tem pesadelos com os castigos relacionados à comida, que se encolhe quando ouve o som de um cinto sendo desabotoado, que não se sente segura sendo vulnerável dentro de casa. Disse: você simplesmente deixava ele me machucar, repetidas vezes. E agora quer que eu finja que ele é um bom homem só porque nunca bateu em você. Aquela conversa me destruiu, porque eu sempre acreditei que estava fazendo o que uma esposa deveria fazer: apoiar o marido, manter uma frente unida. Achei que minha filha cresceria e entenderia que a disciplina vinha do amor. Mas ela não vê as coisas assim. Tentei explicar que o padrasto dela foi criado em um ambiente rígido, onde o amor era demonstrado por expectativas, não por palavras. Que ele sempre trabalhou duro para sustentar a família, nunca traiu, nunca bebeu e sempre garantiu que as contas fossem pagas. Mas ela não aceita. Só porque alguém não é um alcoólatra ou um traidor, não quer dizer que não seja abusivo, ela me disse uma vez. Aquilo me atingiu profundamente. E a pior parte, o que realmente me fez escrever este desabafo, foi a reação dela ao diagnóstico recente dele. Há 3 semanas, meu marido foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Não foi algo inesperado. Ele está acima do peso, não faz exercícios e tem histórico familiar da doença. Eu contei a notícia durante o jantar, dizendo que ele precisaria mudar a alimentação e talvez começar a usar insulina se os exames não melhorassem. Ela levantou os olhos do prato e juro, seus olhos brilharam quando perguntou sorrindo: isso quer dizer que ele vai morrer? Fiquei paralisada. Meu marido não disse nada, apenas a encarou. Ela olhou para nós dois e disse: talvez Deus esteja punindo ele. O silêncio depois disso foi absoluto. Meu marido se levantou e foi para o quarto sem dizer uma palavra. Tentei dizer a ela que aquilo era cruel, que ele ainda era um ser humano, seu pai, mas ela apenas revirou os olhos e respondeu: talvez agora ele saiba como é se sentir impotente. Quero acreditar que isso é apenas raiva de adolescente, que ela vai superar, mas está cada vez mais difícil ignorar a realidade. Ela realmente o odeia, e também guarda ressentimento de mim. Em breve será aceita em uma faculdade fora do estado e vai se mudar em menos de 1 ano. Achei que a distância poderia ajudar as feridas a cicatrizarem ou pelo menos aliviar as tensões, mas agora não tenho tanta certeza. Isso parece mais profundo do que um simples conflito entre pais e filha. Parece permanente.
Pedi que ela tentasse fazer terapia, mas ela se recusou. Disse que não quer reviver traumas para o benefício das pessoas que os causaram. Meu marido nunca pediu desculpas a ela. Diz que não tem nada pelo que se desculpar, que ela era uma criança desrespeitosa e ele apenas a manteve na linha. Tentei explicar que a forma como ele criou pode ter causado mais danos do que imagina, mas ele não quer ouvir. Estou presa entre um marido que não reconhece o que fez e uma filha que quer que ele desapareça completamente da vida dela. E temo não ser inocente nisso. Eles não se falam mais. Se ele está na cozinha, ela espera ele sair para entrar. Se peço que jante conosco, ela aparece, diz vou comer depois e sai. Meu marido começou a fazer comentários como, ela está quase com 18 anos, acha que já é adulta. Que veja como o mundo trata gente assim. Ele fala dela mais como uma estranha do que como nossa filha. Disse para mim na semana passada, se ela sair dessa casa com essa atitude, não se surpreenda se nunca mais voltar. E não venha chorar para mim depois. Ele também ficou mais rígido com as regras da casa, de repente repetindo, minha casa, minhas regras, mesmo quando ela não fez nada. Sugeriu que ela começasse a pagar aluguel quando completasse 18 anos, se ainda estivesse morando aqui. Eu disse que isso só pioraria as coisas. Ele respondeu que eu ainda a trato como uma criança. Ela ouviu a discussão lá de cima e naquela mesma noite arrumou uma bolsa e dormiu na casa de uma amiga, sem dizer nada para nenhum dos dois. No dia seguinte voltou para pegar roupas. Tentei conversar com ela no corredor e ela disse, não vou voltar depois que me formar. Depois olhou para mim e completou, você teve 14 anos para me proteger. Não comece agora. Essa frase não sai da minha cabeça. Desde então venho tentando conversar separadamente com os dois. Meu marido acha que estou do lado dela só porque peço que ele reconheça o passado. Toda vez que digo que ela se sente magoada com a forma como foi criada, ele responde, eu a mantive alimentada, vestida, segura e longe de encrenca. Ela se faz de vítima só porque não gostava de disciplina. Minha filha, por outro lado, acha que toda vez que tento explicar a criação ou as intenções dele, estou justificando abuso. Ela me disse, ele não me educou, ele me assustou. Me deixou sem comer como castigo. Me bateu porque eu não compartilhava crenças que nem entendia. E você me mandava obedecer porque era mais fácil do que enfrentá-lo. Ela não está exagerando nas lembranças. Eu presenciei muita coisa. Só que sempre racionalizava. Cresci em um ambiente parecido e achava que era assim mesmo. Mas agora percebo que ela internalizou tudo de outra forma. Sugeri terapia familiar. Os dois recusaram. Meu marido disse que não vai sentar para ser repreendido por algum psicólogo liberal. E minha filha respondeu, por que eu faria terapia com as pessoas que me fizeram precisar de terapia? Já considerei pedir a ele que se desculpe, não porque acho que isso resolveria tudo, mas para abrir uma porta. Mas ele foi categórico, não vou pedir desculpas a uma criança por ser pai. Recentemente, ela me contou que planeja cortar totalmente o contato com ele depois que se mudar, e que vai manter pouco contato comigo, a menos que eu admita que o protegi mais do que a protegi. Eu disse que sempre a amei e fiz o que achei certo na época. Ela respondeu, intenções não apagam consequências. Outra frase que ficou marcada em mim. Achei que quando ela fizesse 18 anos eles, pelo menos, se tolerariam. Mas chegamos ao ponto em que ela ri da ideia de ele acompanhá-la até o altar. Fez uma piada ao telefone com uma amiga na semana passada, dizendo que se ele morresse durante o primeiro ano dela na faculdade, nem voltaria para o funeral. E ela não estava brincando. Meu marido ouviu aquilo naquela noite. Depois me disse que tinha desistido dela e falou palavra por palavra. Quando ela sair desta casa, sai para nunca mais voltar. Se ela quer fingir que eu nunca existi, vou retribuir o favor com prazer. Estou apavorada com a possibilidade de isso resultar em uma separação permanente e irreparável, não apenas entre eles, mas também entre mim e ela. Eu amo meu marido. Acredito de verdade que ele achava estar fazendo certo. Ele não é um monstro em todos os aspectos. É trabalhador, leal e sempre foi um bom provedor. Mas agora não posso negar que ele causou a ela um dano emocional profundo e duradouro. E também não posso negar que fiz parte disso ao não intervir de forma mais firme. Sinto como se estivesse de luto por um relacionamento que tecnicamente ainda existe, mas já parece perdido. Não sei como seguir em frente a partir daqui. Devo insistir para que ele peça desculpas, mesmo que não sinta de verdade? Devo tentar convencer minha filha a fazer terapia sozinha e esperar que o tempo cure as feridas? Devo aceitar que talvez ela nunca o perdoe, e talvez nunca me perdoe também? Devo escolher um lado se as coisas piorarem quando ela sair de casa? E se ela realmente cortar todo o contato? E se um dia meu marido estiver no hospital e ela simplesmente não se importar? Existe algum caminho realista para que eles, pelo menos, cheguem a um ponto de civilidade? Ou já é tarde demais? Preciso aceitar as consequências de como lidamos com as coisas quando ela era mais nova. E se for esse o caso, como posso manter um relacionamento com ela sem trair completamente meu marido agora? Quero consertar isso antes que ela vá embora, mas já nem sei se ainda há algo a consertar. O que devo fazer? Comentários do Reddit. Comentário 1. É isso que acontece quando ciclos de criação à moda antiga continuam sem questionamento. Seu marido foi criado com medo e acredita que medo é o mesmo que respeito. Você foi criada para ser obediente e acha que obediência é o mesmo que amor. Sua filha cresceu sendo forçada a obedecer e a sentir medo sem nunca receber validação emocional. Para ela, você foi a pessoa que assistiu ao abuso e chamou isso de educação. É por isso que a raiva dela por você é quase pior. Ela esperava proteção e não recebeu. Dito isso, ainda há um caminho para você reconstruir a relação com ela, mas isso não acontecerá se tentar consertar primeiro o relacionamento dela com ele. No momento, parece que você está mais preocupada com a imagem da família e em manter tudo bem antes que ela vá embora. Para ela, isso soa como algo forçado. Primeiro passo, assuma sua parte sem desculpas.
Um pedido de perdão verdadeiro soa como: eu não te protegi. Eu me convenci de que estava fazendo o certo, mas agora vejo que te machuquei. Segundo passo: faça terapia. Não por ela, por você. E talvez no futuro, para vocês duas juntas, mas nunca com ele agora. Terceiro passo: aceite que ela talvez nunca volte a ter um relacionamento com o seu marido. Ele não está nem perto de estar pronto para assumir responsabilidade. Ainda vê a filha como uma criança desobediente, não como uma jovem traumatizada. Se você continuar tentando empurrá-la para perdoar alguém que nem admite o que fez, vai perdê-la completamente. Foque em salvar o que ainda pode ser salvo, sua relação com ela. Comentário 2. Seu marido abusou da sua filha durante anos. Isso não é disciplina rigorosa, é trauma puro. Fazer uma criança passar fome até vomitar é abuso. Bater em uma criança com um cinto porque ela não quis rezar é abuso. Forçá-la a ficar horas à mesa e fazê-la perder aula é abuso. Você não foi apenas uma espectadora, foi uma facilitadora. Não estou dizendo que você não a amava. Estou dizendo que priorizou o seu casamento em vez da segurança da sua filha. Você disse que achava que ela entenderia um dia, mas o que ela entendeu foi que, quando chorava, ninguém vinha ajudá-la. Isso marca. Agora ela reage com crueldade porque é a única forma de poder que já teve nessa relação. Foi impotente durante toda a infância, e agora, ao ver o padrasto vulnerável, sente controle. É algo sombrio, mas é o resultado do que viveu. Se quiser manter qualquer tipo de vínculo com ela, pare de defendê-lo. Pare de dizer que ele tinha boas intenções. Pare de justificar. Diga: eu falhei com você. Você foi machucada. Não merecia isso. Me desculpe. Esqueça, por agora, tentar consertar a relação dela com ele. Ela não deve reconciliação a ele. Mas, se continuar insistindo que ele era um bom homem, ela vai se afastar de você também. Ele pode ter sido um bom marido, mas foi um péssimo pai para ela. Essas duas coisas podem coexistir. E você precisa aceitar isso. Atualização. Nunca imaginei que tantas pessoas responderiam ou se importariam o bastante para dar conselhos, mesmo os mais duros. Muitos disseram para eu parar de tentar forçar um relacionamento que já estava destruído e encarar minha responsabilidade. Eu não fiz isso. Continuei insistindo no que achei que seria um processo de cura, e tudo explodiu de uma forma pior do que imaginei. As coisas chegaram ao limite cerca de uma semana depois que publiquei o desabafo. Meu marido ouviu nossa filha conversando com uma amiga no Viva Voz, no quarto. Não entendi todo o contexto, mas ouvi ela dizer: espero que a perna dele infeccione e precisem amputar. Ela estava falando sobre o meu marido e o diabetes dele. Ele também ouviu e perdeu o controle. Invadiu o quarto dela e exigiu que pedisse desculpas. Ela riu dele. Ele disse: eu sou seu pai. Você não fala de mim desse jeito. E ela respondeu, calma, mas firme: você não é meu pai. Você foi apenas um homem que minha mãe escolheu. Só isso. Essa frase o atingiu como um soco. Ele gritou que ela ficaria de castigo até aprender a ter respeito, o que soava ridículo, considerando que ela tem 17 anos, trabalha e praticamente vive no quarto. Ela respondeu que ele não podia castigá-la, porque ele era apenas o marido da mãe dela. Eu intervi e disse que aquilo tinha passado dos limites. Ela retrucou comigo também. Aí está você de novo, defendendo ele primeiro. Tentamos jantar juntos naquela noite para conversar com calma, achando que talvez pudéssemos resolver as coisas. Ideia estúpida. Assim que começamos a comer, Grace se recusou a abaixar a cabeça. Meu marido fez um comentário passivo-agressivo sobre pagão sob o meu teto. Ela jogou o garfo na mesa e disse: não vou orar para o seu Deus abusivo nem fingir amar o homem que usava o cinto como arma. Ele gritou chega, e ela se levantou e gritou de volta: eu fazia xixi na cama de medo de você. Ele rebateu: isso nunca aconteceu. E ela gritou: aconteceu sim. Ela disse: eu me escondia no armário para não ouvir você tirando o cinto. Foi aí que eu quebrei. Eu não me lembrava de ela ter tido problemas de fazer xixi à noite. Na minha cabeça, eu não sabia se ela tinha inventado aquilo, reprimido e lembrado errado, ou se eu simplesmente nunca percebi. Fiquei ali parada, sem saber se tinha deixado passar algo terrível, ou se ela havia criado uma lembrança traumática que não era completamente precisa. E o fato de eu não conseguir distinguir isso acabou comigo. Tentei acalmar a situação, mas meu marido insistiu. Disse que se ela não pudesse reconhecê-lo como pai, teria que sair de casa quando completasse 18 anos. Disse que estava cansado de criar a filha amarga de outro homem. Ela sorriu de um jeito assustador e quebrado, e respondeu: obrigada por finalmente dizer isso em voz alta. Então saiu de casa. Passou a noite fora novamente. Na manhã seguinte voltou só para pegar algumas roupas. Meu marido não olhou para ela. Ela também não olhou para ele. Disse para mim: quando eu for embora, não me ligue para forçar contato ou me fazer sentir culpa por não visitar. Se ele piorar, não me peça para rezar por ele. Se ele morrer, não espere me ver no funeral. Depois que ela saiu, meu marido disse: ela é a filha do verdadeiro pai dela. Eu respondi: você a criou. E ele disse: não, eu tentei criá-la. Claramente não deu certo. Ele completou dizendo que a partir de agora falaria dela como sua filha, não nossa filha. Desde então quase não nos falamos. 2 dias depois, fomos à igreja. No meio do sermão, o pastor começou a falar sobre perdão e filhos rebeldes. Comecei a tremer e de repente, chorei sem conseguir parar. Acho que tive um ataque de pânico. As pessoas perceberam. Uma senhora mais velha tentou me consolar. Eu disse em voz alta: acho que deixei minha filha se machucar por anos, e agora não consigo consertar. Algumas pessoas fingiram não ouvir. Meu marido parecia humilhado. Depois do culto, ele me mandou me recompor.
Pouco depois, levei outro golpe. Recebi uma ligação da orientadora da escola da minha filha dizendo: parabéns pela bolsa integral da sua filha em uma das 10 melhores universidades. Imagino que você já soubesse. Eu não sabia. Ela nunca nos contou. Já tinha preenchido o FAFSA como estudante independente e garantido sua autonomia financeira. Mandei uma mensagem perguntando por que ela não nos contou. Ela respondeu: porque essa conquista é minha, não de vocês. Vocês não têm o direito de ficar ao meu lado fingindo que criaram uma história de sucesso, quando eu sobrevivi a esta casa sozinha. Essa doeu mais do que qualquer outra coisa. A reação do meu marido à notícia da faculdade foi: ótimo. Assim ela pode se mudar mais cedo. Naquela noite, ele disse oficialmente: se você quiser continuar tentando com ela, tudo bem. Mas quando ela fizer 18 anos, não vai morar aqui a menos que me aceite como pai. Caso contrário, está fora. E se você ficar do lado dela, pode ir também. Ele não estava gritando. Estava calmo, o que de alguma forma tornava tudo pior. Ele acha que isso é estabelecer limites, não um ultimato. Mas eu sei o que é. Agora estou presa. Minha filha vem em breve para pegar mais coisas, e eu não sei o que dizer. Meu marido planeja evitá-la. Se as coisas continuarem assim, posso perder um ou os dois. Estou apavorada com a ideia de já tê-la perdido para sempre. Não sei se devo ficar, ir embora, tentar consertar as coisas com ela sozinha, forçá-lo a encarar o que fez ou aceitar que está tudo além de reparo. Já nem sei mais quais lembranças são reais e quais são respostas de sobrevivência. Não sei como seguir em frente quando tudo que eu acreditava sobre ser uma boa esposa e mãe está desmoronando. Sei que provavelmente vou ser a vilã na história de alguém, não importa o que eu faça agora. Só não sei com qual perda eu consigo viver. Comentários do Reddit. Comentário 1. Isso não é um conflito entre pai e filha. É uma sobrevivente de trauma rejeitando o agressor e a pessoa que o protegeu. Ela não odeia porque adolescentes são dramáticos. Ela odeia porque, toda vez que chorava, você estava ao lado dele. Toda vez que ele a machucava, ela aprendia que amor significa que ninguém vem te salvar. Aquela lembrança de ter feito xixi em si mesma pode estar errada nos detalhes, mas é 100% verdadeira emocionalmente. Era esse o nível de medo que ela sentia. Foi isso que o cérebro dela registrou, em medo constante. O corpo guarda o terror, mesmo quando a mente não consegue acompanhar todos os detalhes. Isso não significa que ela esteja mentindo. Significa que ela viveu em um estado em que algo assim parecia poder acontecer em qualquer noite. O sorriso dela durante a discussão não foi crueldade. Foi uma resposta traumática chamada desligamento emocional, misturada com raiva. Ela simplesmente parou de implorar para ser acreditada. Ele não perdeu uma filha. Ele nunca a construiu. Você talvez ainda consiga salvar sua relação com ela, mas apenas se parar de tentar proteger a imagem do seu marido e começar a aceitar que ele foi um abusador, mesmo que nunca tenha se enxergado como um. O primeiro passo é dizer: sinto muito por ter deixado isso acontecer. Sem desculpas, sem defender as intenções dele, apenas reconhecimento. Comentário 2. Eu fui sua filha. Aquele momento em que ela disse: você é só um homem que minha mãe escolheu. Foi o momento em que ela parou de representar o papel de filha para vocês. Ela não está tentando ser cruel. Ela apenas cansou de fingir que devia algum tipo de afeto a quem a fez crescer com medo do jantar. Você continua se apegando a ele, pagava as contas e não traiu. Legal. Muitos abusadores também fazem isso. Alimentar alguém e dar-lhe uma casa onde ela sente medo não apaga o trauma. Você acha que ser provedor é suficiente para merecer o título de pai? Não é. Você disse que nem tem certeza se a lembrança dela sobre o medo noturno é real. Deixe-me te dizer uma coisa. Quando você cresce apavorado, não importa se realmente fez xixi ou não, você se sente como o tipo de criança que faria. Esse é o ponto. Era esse o tamanho do medo dela. Ela entrou em uma das melhores universidades sem vocês. Já está construindo uma vida em que nenhum dos dois leva crédito. Sabe por quê? Porque vocês não a guiaram. Você sobreviveu ao lado do seu marido, e ela teve que sobreviver sozinha. Seu marido deu a ela o trauma. Você deu o silêncio. Ela talvez te perdoe um dia, mas só se você parar de tentar consertar esse casamento e começar a consertar a si mesma. Se você ficar com ele e aceitar o ultimato dele, não se surpreenda quando ela cumprir o próprio, desaparecer. Atualização 2. Tudo desabou. Eu fingi um ataque de pânico. Fingi desmaiar na sala e mandei mensagem para a amiga da minha filha pedindo que ela voltasse rápido para casa. Eu não sabia o que mais fazer. Ela tinha me bloqueado, e eu estava entrando em desespero. Convenci a mim mesma de que se ela me visse assustada e vulnerável, amoleceria. Ela veio. Foi então que confessei. Disse que não estava morrendo, que só precisava que ela voltasse. Ela não disse uma palavra. Saiu e não voltou mais. 2 dias depois, meu marido descobriu o que aconteceu. Ficou furioso. Disse que eu era histérica e vergonhosa, e que se eu a tivesse criado melhor, nada disso estaria acontecendo. Disse que ela precisava se desculpar por tudo que disse sobre ele antes de pôr os pés em casa novamente. Naquela noite vasculhei o laptop dele. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez estivesse procurando algo para culpar. Talvez uma parte de mim já soubesse. Encontrei um e-mail aberto de uma segunda conta. Havia um link para um site que eu nunca tinha ouvido falar. Não era um site de traição conjugal. Era algo pior. Um site de sugar babies. E a caixa de entrada estava cheia. Recibos, fotos nuas, conversas, comprovantes de pagamento. A conta tinha 5 anos. Algumas conversas eram apenas mensagens. Outras viraram encontros físicos. 2 eram com mulheres da nossa igreja. Não o confrontei imediatamente. Fiquei paralisada. Não conseguia respirar. Copiei tudo para um pendrive só por precaução.
No dia seguinte, fui à igreja em busca de orientação. Eu nem sabia o que ia dizer, mas chamei de lado uma das senhoras mais antigas, alguém que conheço há anos, e contei tudo. Ela não me consolou, não reagiu com indignação. Disse: você precisa se perguntar que tipo de esposa tem sido. Os homens se desviam quando se sentem ignorados. Depois me disse para perdoá-lo, que Deus perdoa o adultério quando a esposa é submissa. Senti como se estivesse saindo do meu corpo. Achei que ao contar a verdade, alguém entenderia o que eu estava carregando. Em vez disso, mandaram eu carregar mais. Então voltei para casa e esperei ele voltar das compras. Disse que sabia de tudo, que tinha visto. No começo ele mentiu. Disse que os e-mails eram falsos. Depois afirmou que o site era apenas fantasia, que nada tinha acontecido pessoalmente. Eu citei nomes. Ele se calou. Depois disse: é isso que acontece quando um homem vive com desrespeito constante. Essa foi a justificativa dele. Que minha filha e eu fazíamos se sentir um estranho dentro da própria casa. Então ele saiu. Eu disse que queria o divórcio. Ele riu e disse: você não vai durar 1 ano sem mim. Não sei se ele está certo. A igreja não vai me apoiar. Meus amigos não vão tomar partido. Alguns já sabiam dos casos antes de mim. Uma das mulheres com quem ele se envolveu, a mesma que mandou o e-mail, entrou em contato comigo ontem à noite. Disse que havia parado de vê-lo meses atrás, quando descobriu que ele mentia sobre estar separado. Ela pediu desculpas e completou: ainda acho que você devia tê-lo deixado anos atrás. Ele fala de você como se estivesse morta. Entrei em contato com minha filha. Mandei uma mensagem: você estava certa. Ele me trai há anos. Sinto muito por tê-lo protegido. Vou me divorciar dele. Ela respondeu com uma única frase: você só se importou quando foi traída. Disse que queria reconstruir nossa relação. Ela respondeu: você não queria reconstruir nada quando eu implorava por proteção. Você queria silêncio. Agora que é você quem se machucou, de repente quer conexão. Perguntei se ela algum dia conseguiria me perdoar. Ela escreveu: você não foi uma mãe. Foi uma segurança de um homem que me odiava. Você não pode mudar de lado só porque ele te traiu. Depois disso me bloqueou novamente. Agora durmo no sofá. Não como. Não oro. A casa está silenciosa e cheia de tudo que eu me recuso a enxergar. A igreja não me apoia. Meus amigos não escolhem um lado. Minha filha não quer nada comigo. Meu marido anda pela casa com um ar de superioridade, como se eu estivesse fazendo birra e logo superasse. Mas eu não vou. Nem sei por que estou escrevendo isso. Não há conselhos a pedir. Não há mais ninguém para ouvir. Nem posso me colocar como vítima sem que alguém me lembre que fui eu quem construiu essa casa de silêncio, tijolo por tijolo. Eu só queria ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa cristã. Acabei sendo uma mulher sem marido, sem filha e sem ninguém que ainda acredite em mim. Eu costumava me perguntar por que minha filha sorriu quando soube que ele estava doente. Agora eu entendo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa publicação me deixou enjoada, no melhor sentido, porque é brutalmente honesta. Mas vou ser real com você: você não tem mais uma filha. Você teve uma criança que sobreviveu à sua casa. Essa menina implorou por anos. Você a fez duvidar da própria memória, minimizou tudo, chamou de disciplina e defendeu o homem que a destruiu. Você não apenas deixou de protegê-la, você ajudou a machucá-la ativamente, ignorando tudo e escolhendo o lado dele todas as vezes. E agora que você sentiu a traição, agora que foi descartada, é que quer empatia. Sua filha está certa. Você só se arrepende porque finalmente sentiu o que ela sentiu. Você não está de luto pela filha que perdeu. Está de luto pela versão de si mesma que acreditava ser uma boa mãe. Não tente consertar. Deixe-a ir. Ela não te deve encerramento, perdão ou mais nada. Você teve 18 anos. Essa foi sua chance. Comentário 2. Seu marido que vá para o inferno. Vamos começar por aí. Ele não é só um traidor. É um manipulador, abusivo, controlador e desprezível que destruiu 2 vidas e saiu rindo. E sua igreja? Nada mais que um culto de silêncio construído sobre vergonha. Mas não vamos adoçar sua parte nessa história. Você escolheu o conforto em vez da sua filha. Cada vez que ela se encolheu, você desviou o olhar. Achou que ser a calma da casa te fazia a boa mãe. Não fazia. Te tornava covarde. Sua filha viu você defender um homem que a espancava por não rezar, que usava a comida como punição, que usava Deus como coleira. E quando finalmente foi você quem se feriu, esperou que ela chorasse por você. Não. Ela se foi. Você mereceu isso. Agora faça algo com isso. Deixe o marido. Saia dessa igreja. Queime tudo e recomece. Não por ela, você não a terá de volta, mas para que a próxima versão de você mesma não destrua mais ninguém.